Paz, meus queridos, tudo bom? Eu sou o Jonathan e a gente está na nossa sequência de vídeos aqui da campanha da fé, né? E hoje o nosso personagem, né? A pessoa que a gente vai falar um pouco vai ser sobre Davi, né? E seguindo a ideia da família da fé, eu quis trazer um pouco essa questão tipo Davi como um homem, né? Como eu tô com a camiseta aqui representando um homem, paz da fé. Eu quero trazer então Davi como homem e como pai, né? Como que ele foi nessa figura, né? Segundo o que a Bíblia diz ali. E eu achei muito interessante porque eu estudando sobre isso, acabei aprendendo mais sobre Davi, né? Porque a gente sempre lê a história ali como história mesmo, né? Ah, Davi foi lá, foi escolhido por Deus, não sei o que, matou Golias, virou rei. Pronto, assim, a gente lê a história como se fosse só uma ordem cronológica. Mas quando a gente começa a colocar, deixa eu ver como Davi foi como homem ali, como foi como usado por Deus. Agora deixa eu ver Davi como foi pai, né? A gente vai abrindo a nossa mente para outras perspectivas. E hoje eu vou falar sobre isso, Davi como homem e Davi como pai, né? E para começar, eu vou começar falando dele como homem, né? E eu tenho algumas anotaçõezinhas aqui e eu vou compartilhar com vocês. Essa referência de Davi como homem, eu vou pegar ali em 1 Samuel 13:14 e Atos 13:22, né? Algumas características, né, de Davi como homem. Alguns que eu vou falar aqui vocês já conhecem, né? Que nem esse primeiro mesmo aqui, acho que todo mundo está familiarizado por conta de ouvir a história de Davi e tal, que fala aqui: homem segundo o coração de Deus, né? Eu vou até ler aqui, ó. Davi era alguém que amava profundamente o Senhor. Ele buscava a Deus em oração, louvava com intensidade, que são os Salmos, né? Que é um dos livros maiores da Bíblia ali, foi Davi que escreveu, que foi os cânticos que ele fazia ao Senhor. E confiava no Senhor mesmo nos momentos difíceis, né? Então aqui a gente vê Davi segundo o coração de Deus. E um outro ponto que a gente tem aqui agora é Davi, né, o homem corajoso e obediente, né, ó. Ele até traz aqui um pouquinho que fala que enfrentou Golias não com armas humanas, mas com a fé. Tá aqui, 1 Samuel 17. Então, aqui nessa parte de corajoso e obediente, a gente pega a história de Golias, né? Vocês provavelmente já conhecem a história de Golias, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Golias foi um filisteu ali que estava ameaçando o povo, era um gigante que estava ameaçando o povo e afrontou a Deus. Ele falou assim: em Israel não tem ninguém que possa me enfrentar. E chamou até chamou o pessoal de cachorro, pra você ter noção. Não, chamou Davi de cachorro, né? Falou assim: vocês vão me enviar um cachorro, vocês não tem ninguém melhor. Então você vê que eles estavam numa situação complicada porque eles estavam com medo, né? Até o soldado mais corajoso que tinha de Israel, sei lá, o bem mais treinado, ele estava com medo de enfrentar o gigante. Mas Davi, sendo um adolescente na época, sem experiência nenhuma de batalha, sem experiência nenhuma com armas, ele foi e enfrentou o gigante porque ele viu que o gigante estava afrontando o Deus dele. Então, literalmente, foi com a fé e a coragem, né? Então, Davi, nessa situação, ele foi corajoso e obediente, né? Ele foi corajoso por enfrentar o gigante e obediente por ouvir a voz de Deus, né? E querer defender o Deus dele, né? Que é o nosso Deus. Um outro ponto aqui, ele era um homem humilde para se arrepender. Ó, humilde para se arrepender. Aí traz aqui, ó. Após pecar com Batseba, reconheceu sua culpa e se arrependeu sinceramente. Tá até em Salmo 51, né? Que na situação ele já era rei e ele tinha lá a esposa dele, né? A esposa dele ali e tal. E o que aconteceu? Ele olhou literalmente para a mulher do vizinho, né? Tipo assim, ele olhou para uma mulher que não era a esposa dele e desejou aquela mulher. E depois que ele desejou aquela mulher, ele chamou aquela mulher para dormir com ele, né? E aí, nessa hora, ele pecou.
Por que ele pecou? Porque a mulher não era dele, a mulher já estava casada, né? E ele literalmente pegou a esposa de uma outra pessoa e dormiu com aquela mulher, né? E tornou meio que a esposa dele agora. E ali ele pecou. E mesmo ele sendo rei, ele teve a coragem, né? A coragem, que é uma coragem de se expor e falar, eu errei. Né? Ele teve a coragem e a humildade de se arrepender. Então ele foi lá e falou, ó, eu errei, né? Tudo bem que foi depois do Samuel lá dar uma carcada nele, mas ele teve a coragem de se arrepender, né? Se fosse outras pessoas, eu acredito que deixaria o reinado subir na cabeça, né? A glória subir na cabeça, falar, eu não vou me arrepender, eu sou o rei, eu faço o que eu quiser e quem manda aqui sou eu e tá tudo certo. Mas não, Davi, ele teve esse coração humilde de falar, Senhor, me desculpa, eu errei, né? Ele se prostrou diante de cinzas, né, para poder provar isso, rasgou suas vestes, que era um sinal de arrependimento mesmo, de que, tipo, ó, estou me humilhando porque pecador homem que eu sou, sabe? Então ele se humilhou por completo ali, falando, Senhor, me desculpa pelo que eu fiz, não foi algo certo. Então ele teve essa coragem de se humilhar, de se arrepender, né? E um outro ponto aqui que traz, de Davi sendo homem, olha só quantos pontos já teve aqui. Esse aqui, eu vou trazer esse aqui como o último agora, mas tem mais pontos ainda que eu sei, mas eu vou trazer só esse aqui porque a gente tem que continuar o nosso ensinamento aqui. Então, o último ponto aqui que eu peguei como homem é que ele era amigo fiel e líder espiritual, né? Aqui, ó, demonstrava lealdade como o Jonathan. E liderava com fé o povo de Deus. Então aqui, ó, na pegada de amigo fiel, Davi, nessa hora que ele era amigo de Jonathan, ele não era rei ainda. Ele já tinha sido ungido como rei, tinha tudo para poder subir a cabeça dele que ele era rei, mas ele sabia que Saul ainda estava no reinado, né? Ele sabia que ele não podia tocar em Saul, porque Saul também era ungido por Deus. Então, do mesmo jeito que Deus ungiu Davi, Deus também tinha ungido Saul. Então ele teve que esperar todo esse tempo até Saul sair do poder, do governo, para ele poder substituir. Enquanto ele estava nesse período, ele ainda servia Saul, ele entrou para o exército de Saul, ele era um dos melhores guerreiros que Saul tinha. E isso, ele foi pegando bastante amizade com Jonathan, que era o filho de Saul. E com Jonathan, ele era muito leal, eles tinham aquela parceria de quase irmãos, sabe? Então eles, tipo assim, um ajudava o outro, um batalhava com o outro, um defendia o outro. Então ele criou essa lealdade com Jonathan. Mesmo ele não sendo rei, mesmo ele não sendo, não estando no poder ainda, mas ele acreditava nas bênçãos do Senhor, ele acreditava no tempo do Senhor. Então ele ali continuou com Jonathan, mesmo sabendo que ele ia ser o próximo rei, mas ele continuou com fé, continuou com integridade ali. E o líder espiritual, né, porque tudo que ele fazia, ele seguia os parâmetros de Deus, né? Então, que foi o caso que aconteceu até com Saul, que quando tinha uma guerra tinha que fazer o sacrifício para poder ver se ia dar tudo certo na guerra, tal. Então tudo que tinha que ser feito ele fazia da forma correta, né? Ele orava antes das guerras, tudo que ele fazia ele colocava Deus em primeiro lugar. Então ele foi um excelente líder espiritual nessa questão. E agora eu quero falar um pouquinho de Davi como pai, né? A gente fica assim, nossa, como será que era Davi como pai, né? Porque como um homem, né, um homem de Deus, ele foi incrível. Nossa, ele foi alguém que amava demais Deus, ele foi alguém que fez coisas grandes, tal. Mas agora como que será ele como pai, né? Essa visão de pai, de ter filhos, né? Ó, as referências que eu trouxe, infelizmente, não são das melhores, né? Não são referências que falam coisas boas dele como pai. Então, eu vou até falar um pouquinho aqui para vocês verem. Aqui, ó. Eu trouxe duas referências que falam dele aqui como pai. Uma foi de Aminon, que Aminon foi filho de Davi, que abusou de sua meia-irmã, né? Tamar, que Davi ficou irado, mas não tomou atitude. Então aqui, Aminon abusou da sua meia-irmã,
Imagina, já é uma coisa muito intensa isso. Porque, cara, literalmente foi algo entre família ali. Tipo, o irmão que abusou do outro irmão. E em vez de Davi dar um start ali, tipo, não, eu tenho que corrigir meu filho, ele fez errado. Não, ele apenas, tipo, olhou pro lado assim, fingiu que nada aconteceu. E um outro caso aqui foi Absalão, né? Que fala aqui, ó, Absalão, revoltado, né, com Amnon, matou e depois rebelou contra o próprio pai, né? Aí aqui fala, Davi chorou muito, mas demorou a agir. Então o que aconteceu? O próprio Davi, ele podia ter intervido nessa situação, porque Absalão, ele matou Amnon. Então, tipo, Amnon abusou da irmã, e Absalão, vendo isso, ele falou, não vou deixar barato, é minha irmã. Ele foi e matou o irmão. Mas aqui no meio, faltou a atitude de Davi. Faltou a atitude de Davi para poder corrigir Amnon, e faltou a atitude de Davi para poder também corrigir Absalão. Davi apenas só olhava a situação e ficava triste e chorava. E isso não é a atitude de um pai. O pai, ele tem o dever de corrigir seu filho. Na própria Bíblia fala que se for necessário, tem que usar a vara para poder corrigir o filho. Você tem que corrigir o filho. Por quê? Porque o filho é sua responsabilidade. E aqui Davi, mesmo sendo um cara usado por Deus, mesmo sendo um cara que, fez grandes obras para Deus, como pai, ele foi uma decepção. Então aqui, eu não tô querendo agora, tipo, ai, caramba, ele tá acabando com Davi. Não, eu quero trazer uma visão de que a gente pode aprender dos dois lados, né? Eu aprendi que, tipo assim, a gente pode aprender com as vitórias, né? Tipo, Davi foi um homem de Deus, tal. Então a gente tá aprendendo com as vitórias que ele teve, mas também a gente pode aprender com as coisas ruins que ele fez. Pra quê? Pra gente não fazer igual. Então, no caso, a gente tem que olhar o que ele fez de bom e repetir, né? Não, a gente tem que ter fé, tem que ser homem segundo o coração de Deus, tem que louvar a Deus, tem que ser bons líderes, tal. Mas nesse lado, a gente não tem que seguir, a gente tem que fazer o oposto. Então aqui, quando o irmão abusou da irmã, o que Davi fez? Davi ignorou. Não, eu não posso ignorar esse fato, eu tenho que ir lá e corrigir ele. Vendo isso, Absalão foi lá e matou Amnon. Não, Davi só apenas chorou pela situação. Não, tem que ir lá e corrigir. Falei, o que você fez? Isso aqui não tá certo, é seu irmão. É seu irmão, você tem que amar o seu irmão. Então a gente tem que olhar esses dois pontos e saber qual que é o que eu tenho que seguir e qual que eu tenho que aprender a não fazer igual. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia, ela traz diversas histórias e principalmente histórias de família, né? E essa aqui foi uma que a gente trouxe, né, que foi sobre Davi. Mas a Bíblia tem diversas histórias. Tem lá história de Abraão, tem história de Samuel, tem diversas pessoas. E a Bíblia foi feita pra gente como um manual para poder entender como que agradar a Deus nessa terra e como que a gente deve se comportar. Então, a gente tem que pegar esse manual e estudar ele. Tanto as coisas boas, que nem eu falei aqui de Davi, quanto as coisas ruins para poder não fazer igual. Né, gente? E uma coisa que eu achei interessante, que eu não coloquei aqui, que é só para também fazer esse fechamento, que eu achei que foi algo incrível que Davi fez. Quando Davi queria construir um templo para Deus, né? Porque Davi ele ficava angustiado ver que ele morava num lugar melhor que Deus morava, né? Que Deus, tipo, o templo dele era uma tenda. E ele tendo aquele castelo, tendo todo aquele negócio luxuoso, ele não ficava satisfeito, né? Ele não se agradava daquilo. Ele olhava e falava assim, não tem como, eu não posso ficar num lugar melhor do que do meu Deus. Meu Deus tem que ficar num lugar melhor que o meu. Então ele quis construir um templo digno ao Deus dele. Mas só que Deus falou, olha aqui, Davi, você não pode construir esse templo, né? Porque você tem muito sangue nas mãos, né? Você matou muita gente. Então o que Davi faz? Ele deixa tudo preparado para que Salomão construa esse templo, né? Para que Salomão dê o início, né, dessa construção que já estava no coração de Davi.
E essa parte eu acho que a gente deve seguir. A gente tem que deixar como se fosse um legado para os nossos filhos, né? Eu não sou pai ainda, infelizmente, mas um dia eu vou ser, em nome de Jesus. Então eu pego essas histórias e eu já começo a praticar. Eu olho e falo, eu tenho que deixar um legado para o meu filho. Eu tenho que construir uma coisa aqui que ele vai continuar, né? Eu tenho que começar uma coisa para que ele venha tomar talvez até pelo meio e os filhos deles terminem as coisas, né? Então, quando se fala construir um legado, a gente fala da questão de você começar e isso não acabar apenas em você, mas isso continuar, né, de geração em geração. E eu acredito nessa ideia, né? Eu acredito nessas coisas assim que a gente tem que prosseguir, né? Imagina se o evangelho morresse lá na época antiga, se o evangelho morresse lá na época de Jesus, se os discípulos não dessem essa continuação do evangelho, hoje a gente não conheceria Jesus. Então tem que ter essa de o legado, né, de continuar a história. E assim, como a gente também é responsável por nossos filhos, deles continuarem a história, deles continuarem a fazer as coisas certas e frutificar. E eu acho que eu falei demais. Eu vou terminar essa nossa conversa aqui com uma oração, mas eu espero que você tenha entendido, espero que o Senhor tenha falado no seu coração. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos aí e vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estar conectados contigo, mais uma oportunidade de estarmos aprendendo contigo, Pai. Deus, nós te agradecemos pela Bíblia, nós te agradecemos pela sua palavra que nos ensina, Pai, o que devemos fazer e as coisas que também, Pai, devemos fugir, das coisas que devemos, Pai, melhorar, Deus. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha estar fazendo essa mensagem entrar nas nossas mentes e se tornando concretos nos nossos corações, Pai, para que isso venha frutificar, Pai, no nome do Senhor Jesus. E eu peço que o Senhor venha estar abençoando a casa de cada um, a família de cada um, em nome do Senhor Jesus. É isso, meus irmãos. Deus te abençoe e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.